Saudações e bem-vindo. No âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional, temos estado a promover uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro do país. Hoje convidamos o acadêmico Luís Covane. Com o acadêmico Luís Covane queremos saber como é que Moçambique parte em definitivo para a luta de libertação nacional. Ou seja, esta não foi a primeira via que Moçambique escolheu para poder alcançar a sua independência. Professor... Muito obrigado por esta oportunidade que me dão para conversarmos sobre o longo percurso que os moçambicanos percorreram para decidirem, a 25 de setembro de 64, enveredar pela luta armada para a conquista da sua independência. O caminho percorrido até chegar ao 25 de setembro para se desencadear a luta armada foi o mais longo, o mais penoso que os 10 anos. Sim. Pode-nos elucidar melhor? Sim. E de fato, o Moçambique passa a estar sob a influência de autoridades estranhas. Podemos situar isso finais do século XV, quando o Vasco da Gama chega ao território que hoje se chama Moçambique. Foram estabelecidos os primeiros contactos de natureza comercial, mas já estavam cá outros mercadores, principalmente asiáticos, que faziam comércio com os nativos deste vasto território. E eu não quero chamar, estou a evitar chamar Moçambique. No século XV, Moçambique não existia. Século XVI, Moçambique não existia. Século XVII, Moçambique não existia. Século XVIII, Moçambique não existia. A construção de Moçambique começa nos finais do século XIX. O que era antes? Antes, este território banhado pelo Índico, neste território estavam unidades políticas africanas, dirigidas por africanos de diferentes categorias. Tínhamos impérios, tínhamos reinos, chefaturas, checados, sultanatos na parte norte de Moçambique. Eram unidades políticas independentes umas das outras. E pode-se dizer que nessa altura não se falava da união dessas unidades políticas, como disse, eram independentes umas das outras. Por que eu realço finais do século XIX? É porque entre 1884 e 1885, as grandes potências europeias reuniram-se em Berlim, na Alemanha, e decidiram dividir o grande bolo que se chama África. Essa reunião chamou-se Conferência de Berlim. E Portugal, como já andava por aqui, e na costa oriental da África, e na costa ocidental, por exemplo, em Angola, Guiné-Bissau, não eram territórios unos. Eles estabeleciam relações comerciais com as comunidades locais, mas teria sido a partir mesmo do século XVI que se estabeleceu em importantes pontos da costa. Por exemplo, chegada de Vasco da Gama em 1498, mas só em 1505 se estabelece em Sofala. 1507 na ilha de Moçambique. E 1530 Tete e Sena. 44 Lourenço Marques e Quilimane. Então, este processo de ocupação de pontos estratégicos na costa para fins comerciais já acontecia antes. Mas a partir de 1885, com a Conferência de Berlim, em que Portugal tinha que provar ao mundo que os territórios que reclamavam como seus e deviam fazer parte mesmo da influência de Portugal, como colônias, inicia o processo que eles chamaram de pacificação.
diziam que os indígenas estão sempre em guerras entre si, nós tivemos que fazer uma guerra para pacificar. Mas efetivamente essa guerra, que começa aos finais do século XIX, princípios do século XX, é uma guerra de ocupação. Mas essa guerra de ocupação, para essa guerra de ocupação do território, Portugal não se sentiu suficientemente forte para sozinho e proceder a essa ocupação efetiva. Muito cedo convidou capitais estrangeiros e concedeu estatutos especiais de companhias majestáticas para o norte de Moçambique, Companhia do Niassa, a atual província do Niassa e Cabo Delgado, Companhia de Moçambique para os territórios da atual província de Manica e Sofala, e o sul de Moçambique não entregou para a gestão de capital estrangeiro. Não é nesta época que também temos a Companhia da Zambésia? Não, essas são companhias arrendatárias. As duas que eu mencionei são as companhias majestáticas, que é uma espécie que foram chamadas para assegurar a ocupação efetiva que Portugal não conseguia fazer. Exploração, governação, eram estados dentro de um estado. Companhia do Niassa e Companhia da Zambésia, e Companhia de Moçambique. Enquanto os Zambésia, outras Lugelas, eram companhias arrendatárias, convidadas para a exploração puramente econômica, recursos naturais, recursos humanos, mas dependiam das autoridades portuguesas. Enquanto na Companhia de Moçambique e Companhia do Niassa, esses com o estatuto de companhias majestáticas, tinham sua própria moeda, suas próprias leis, o seu exército, etc, etc. É por isso que eu digo que eram estados dentro de um estado. Mas na parte sul de Moçambique, que já a partir de 1850, antes da conquista colonial, os reinos locais já tinham relações com, por exemplo, as companhias de monoculturas do Natal, como por exemplo plantações de cana-de-açúcar, já enviavam trabalhadores para lá. Na África do Sul, portanto. Sim. E também na África do Sul, não era África do Sul, era a colônia do Natal. E com as chefaturas locais. Havia recrutadores que vinham do Natal para mão de obra ultra barata nas plantações. E a partir de 1870, com a descoberta das minas de diamantes, em 67, também passaram a recrutar trabalhadores no sul de Moçambique, nessa parte sul de Moçambique, para as minas de ouro de Kimberley. E a partir dos anos 80, são descobertas minas de ouro no Transvaal. E também foram assinados acordos para o envio de mão de obra para a África do Sul. O que significa que a parte sul, Portugal esteve a administrar diretamente, mas a exploração dos recursos humanos era feita fora das fronteiras. Jovens em idade de trabalhar nas plantações, nas minas de ouro e de diamantes, eram enviados para a África do Sul. E disso Portugal tinha os seus ganhos. Mas mesmo antes dos portugueses, os nativos faziam esse negócio de exportação de mão de obra. Os nativos estão a falar de moçambicanos? Sim, vamos lá falar de moçambicanos. Moçambicanos, há uma dificuldade muito grande, porque a delimitação de fronteiras mesmo de Moçambique começa depois de 85. Imaginemos, por exemplo, 86, 87, Portugal tinha esboçado o chamado Mapa Cor-de-Rosa, em que Moçambique e Angola deviam aparecer como um território único, colônia de Portugal, que sairia do Atlântico até o Índico. Isso significa que ainda não havia fronteiras de Moçambique. Mas esse projeto chocou com o projeto de Cecil Rhodes, que estava na Rodésia do Sul, na Rodésia, e com o projeto inglês de unir o Cabo ao Cairo através de uma linha férrea. Então isso provocou um conflito muito grande. E sabes que Portugal e Inglaterra tinham acordos
muito importantes que garantiam a Portugal a proteção por parte da Inglaterra. Nessa altura, o Tratado de Methuen, que foi assinado lá para 1603, que a Inglaterra estaria ao lado de Portugal contra todos os inimigos do presente e do futuro. Mas em 1890 entraram em crise, porque Portugal estava a atacar o projeto da Inglaterra. E a Inglaterra teve que fazer um ultimato para Portugal abandonar o território que reclamava para a ligação do território, aqui da costa oriental com a costa ocidental da África, onde está Angola. Esse ultimato foi uma grande humilhação de Portugal, mas foi importante para Portugal compreender que é uma potência menor. Mas estamos entrando naquilo que vamos passar a partir de agora a chamar Moçambique. Quem delimita as fronteiras de Moçambique não foram as chefaturas, os reinos africanos que viviam nesse espaço. Foram os estrangeiros que, sem consultar as chefias locais, sem consultar os nativos, se entenderam e delimitaram as fronteiras em função dos seus interesses. Estou a dizer que na parte sul, o sudoeste e o noroeste de Moçambique, sudoeste e noroeste de Moçambique, Portugal negociou com a Inglaterra. A coberto da famosa Conferência de Berlim. O ponto de partida é esse, e a delimitação da fronteira. Mas mesmo assim, houve problemas com a Inglaterra, numa fase em que queriam se apropriar da região sul, de Maputo, do Porto, da Bahia, que reclamavam que teria sido um explorador britânico, Owen, que fez contato com as chefaturas locais, que essa parte da Bahia devia pertencer, anexar-se ao Transvaal, ao território britânico. Isso foi um conflito que foi dirimido através do apelo a uma intervenção internacional. Portugal e Inglaterra concordaram que a arbitragem devia ser feita pelo presidente da França na altura, o Marechal MacMahon. Foi convidado e ele decidiu a favor dos portugueses. A interpretação dessa decisão, de que da parte da França interessava que a parte, hoje Maputo, o Porto de Maputo, a Baía de Maputo, estivesse nas mãos dos portugueses. Porque estando nas mãos dos portugueses, era um território aberto a influências francesas. Mas se estivesse nas mãos dos ingleses, era um território porque era uma potência verdadeiramente capaz de explorar em seu próprio benefício, principalmente para o interior, que é o Transvaal, principalmente. E não seria capaz de tirar vantagens. Então, pronto. É por isso que dizemos 24 de julho de 1875, a decisão do Marechal MacMahon foi de extrema importância para a preservação desta parte de Moçambique no território sob domínio português. É por isso que temos a Avenida 24 de Julho, tivemos as fábricas MacMahon, etc, etc. A Avenida 24 de Julho não tem a ver com o Dia das Nacionalizações? Não. Bom, depois da independência, no dia que se proclama a nacionalização, é de fato o 24 de julho, mas a avenida já se chamava assim em celebração do 24 de julho de 1875, que foi proclamada essa decisão arbitral a favor de Portugal pelo Marechal MacMahon, que era presidente da França. Então, essa parte que eu disse, ocidental, mas a parte norte, que estava sob a influência alemã, o Tanganyika, a atual Tanzânia, foi colônia alemã. Os portugueses negociaram com os alemães a fronteira norte, o Rovuma, etc, etc. E os alemães perderam durante a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. Então, a delimitação das fronteiras
não obedeceu a nada no que dizia respeito às fronteiras africanas. As línguas, hábitos, culturas, etc, etc. Foi uma decisão e que não tomou isso em consideração. Mas posso fazer um pequeno parênteses para dizer que os países africanos reconhecem que a atual divisão administrativa ou política de África não foi decidida pelos africanos. Os países africanos não foram desenhados pelos africanos. Os atuais países herdaram do colonialismo os limites geográficos dos seus territórios. E eles entenderam, compreenderam que os territórios, por exemplo, Moçambique, temos vários grupos etnolinguísticos, temos diferentes manifestações culturais, e está a fazer etnolinguística, estamos falando das línguas diferentes, hábitos, etc, etc. Nesse território vasto que se chama Moçambique, nunca se falou de unidade entre eles. Havia um território que se chama Portugal, tem uma bandeira de Portugal, e que as pessoas que habitavam esses territórios foram tratados por indígenas, depois passaram a ser portugueses. Na última fase da colonização já eram todos portugueses, de Rovuma Maputo, e hoje são moçambicanos. Então, eu devo dizer isso com muito orgulho, que Moçambique é um exemplo do mundo. É um dos exemplos bem-sucedidos de convivência pacífica entre grupos étnicos que se congregam como uma nação e que se aceitam como moçambicanos e sem discriminação etnolinguística, racial, e que a ideia de unidade entre esses grupos étnicos vai aparecer mais tarde, nos anos 60, com Eduardo Mondlane. Bom, há uma fase marcada por lutas de resistência dos moçambicanos à ocupação colonial. Sim. É por isso que temos as famosas batalhas, por exemplo, aqui no sul de Marraquene, Culela, Manchacasa, província de Gaza, e outras tantas. E outras tantas. É que essas guerras eram guerras que se explorava-se a fragmentação política que existia. Uma das unidades políticas, por exemplo, com certo que era multiétnico, era Gaza, o Estado de Gaza. Era multiétnico, pela vastidão do seu território e pelas comunidades que integrava. Havia uma aristocracia dominante dos Ngunis, mas já integrava vários os súbditos, os dependentes, aqueles que foram conquistados pela força das armas, ou pela simples intimidação, ou foram simplesmente integrados. Esses resistiram. A resistência foi extremamente forte. E a delimitação, a decisão de Berlim não foi automaticamente posta em prática e com resultados palpáveis para Portugal. E temos um caso, por exemplo, do grande Estado de Gaza, e que foi nesses estados altamente centralizados, naqueles finais do século XIX, bastava bater a cabeça, você conquistou o território. Neste caso, bateram a cabeça, que era um Munhane, mas o seu chefe do exército estava distante, o Magui-Guane. Magui-Guane não era um Nguni, mas pelas suas habilidades militares, tinha sido confiada a tarefa de dirigir o exército. E na altura que os portugueses invadiram Manjacás, depois foram até Chaimite, era um período chuvoso. E por isso muita literatura diz que Mozinho de Albuquerque conseguiu capturar um Gongunhane. E por uma questão de sorte, um golpe de sorte, fez essa incursão numa altura em que
um general com conhecimento do terreno muito forte não havia de se atrever a fazer um combate. E os estrategas militares de Gaza haviam chegado à conclusão de que podemos ter conflitos inimigos, mas nessa altura, dessa época chuvosa, é pouco provável que alguém tente entrar nas terras de Manjacaso, do Bilene, etc., para fazer uma guerra. Então era um período mais ou menos considerado de férias para as altas patentes, incluindo o Maguiguane, não estava lá com o rei. E esta visão custou a derrota, portanto, aos movimentos? Sim. No caso de Gaza, estava quase praticamente sozinho, né? E mesmo a prisão dele em Shamit e refletiu exatamente isso. Não é por acaso que, passados 2 anos da sua prisão, preso em 95, em 97, uma rebelião em Gaza, comandada não por um Guni, mas pelo chefe do exército, por grande parte da família real, aqueles que foram para Portugal, e outros já atravessaram a fronteira, foram para a parte da África do Sul, né, que estão no chamado Gazanculo, muitos estão lá. Mas essa revolta que reivindicava o regresso do rei foi comandada por uma Bulandeia, um súbdito que não fazia parte da aristocracia dominante Nguni, porque não era Nguni, Maguiguane, e foi derrotado em 1897. Mas também posso dar o caso, por exemplo, no norte de Moçambique. Angoche só foi controlado pelos portugueses, conquistado em 1911. O Planalto dos Macondes só foi dominado pelos portugueses em 1920. Antes, quem é que dominava essas regiões? Eram os nativos. Faziam comércio com os estrangeiros naturalmente, mas a conquista militar, o Barwe, o Manica, foi em 1917, o domínio daqueles territórios. Então significa que a resistência era a resistência militar. E algumas comunidades, grupos, unidades políticas africanas, tinham um domínio muito bom no uso das armas de fogo. Importavam armas de fogo. Nessa época não falamos da indústria de armas. Onde é que adquiriam? Indústria local. Eram de fabrico local? Não eram de fabrico local. Importavam armas. Importavam. Porque havia recursos para tal? Havia recursos, sim, senhor. E eram estados organizados e cobravam impostos. Eu, quando digo que por exemplo, iam pessoas para a África do Sul, uma altura que deixaram de pagar os impostos em espécie e passaram a pagar em dinheiro às autoridades locais. E com esse dinheiro importaram armas, munições, pólvora, etc. Significa que também os europeus introduziram muitas armas, principalmente nas zonas norte do país. Quando se começa o comércio de escravos, no século XVIII, comércio de escravos, houve uma grande introdução de armas de fogo. Não para matar as pessoas, mas tinham um poder de dissuasão e para as pessoas se renderem e entregarem-se mesmo, por causa do fogo das armas, e para serem vendidos como escravos. Então, o comércio de escravos foi desenvolvido com a introdução e popularização do uso de armas. Ngungunyan, Muzile e outros recebiam emissários de governos da França, da Inglaterra, tinham relações internacionais muito fortes. Houve um comércio muito próspero aqui no Sul. Esse marfim já era procurado naqueles tempos. No centro, norte, o ouro, mais uma vez o marfim. Até tivemos na história de Moçambique, na periodização, que se diz que o capital mercantil em Moçambique operou por 3 ciclos. O primeiro ciclo teria sido o ciclo do marfim. Ouro, marfim e escravos. Quer dizer, a última etapa é esta coisa de exportação de escravos,
que a escravatura foi abolida por Portugal em 1836, 1842, segunda abolição, terceira abolição. O problema é que as leis eram feitas em Portugal contra o comércio de escravos, mas havia aqui na costa franceses que queriam escravos, gente que vinha das Américas queria escravos. Havia despachos reais que eram feitos em Portugal, nem chegavam ao conhecimento das autoridades portuguesas aqui em Moçambique. O que é que dita a derrota das lutas de resistência contra a ocupação? O grande ponto mesmo foi a grande fragmentação política. A fragmentação política, não diria falta de unidade, porque nunca tinham sido unidos, nunca tinham confrontado uma situação destas, e uns foram usados na conquista dos outros. Então, a fragmentação política foi a grande fragilidade dos africanos no processo das lutas da conquista portuguesa. Não tinham capacidade para resistir por muito tempo. Outros, falamos de armas muito mais sofisticadas e territórios pequenos. Quando eu falo da fragmentação política, eu estou a dizer unidades políticas independentes umas das outras, que a guerra do A não é guerra do B, a guerra do C não é guerra do D, e que o colonizador podia utilizar uma aliança estratégica com o A para atacar o B. É essa fragmentação nessa altura não se podia falar de unidade, que não foi quebrada a unidade. As pessoas tinham uma existência. E isto facilita o processo de ocupação portuguesa? Facilitou bastante. E é essa compreensão desse passado, de um Moçambique fragmentado, que leva Eduardo Mondlane, nos anos 60, quando se colocou a questão de construção de um Moçambique uno, indivisível, e que as pessoas que vivem nesse espaço que se chama Moçambique deviam assumir a moçambicanidade, valorizar as suas diferenças, mas construir uma nação, e os grupos étnicos, linguísticos deviam constituir um mosaico cultural. Quer dizer, não ver nas diferenças, essas línguas, hábitos, uma fragilidade, mas um fator de força, e que na caracterização de Moçambique. Isso foi resultado de um estudo bastante profundo, que é possível unir os moçambicanos. O Macua, o Macondo, o Xangane, o Sena, o Ndau, o Chope, o Xangane, o Ronga, o Mamacena, assumirem que estão no mesmo território, esse território que herdaram do colonialismo, que se chama Moçambique. Qual foi o papel da grande figura portuguesa, o António Enes, neste processo de ocupação colonial? Não, mas o António Enes era o comissário régio, quando descia a ocupação de Moçambique. Ele foi o grande, vamos lá dizer, o governante que comandou estas operações militares. E ele que, quando esse Afonso Albuquerque prende Ngungunyan, que foi nomeado a partir dali, depois da substituição foi o primeiro governador do distrito militar de Gaza, e subiu mais tarde. Foi de extrema importância o papel dele. E mesmo na construção de teorias sobre o que é o indígena, como dominar o indígena, esse indígena que é pronto, o indígena, o homem indígena é criança grande. E que depois pensava-se que não se podia gastar muito com a sua educação para ser igual ao europeu, mas uma coisa boa que tinha o indígena era a força muscular. Ele podia trabalhar.
e fazer trabalho pesado. Isso o colonialismo português, o sistema colonial português devia fazer um esforço para, pelo menos no negro, aproveitar a sua capacidade energética, capacidade de poder ser usado em trabalhos de produção agrícola, construção de pontes, de estradas, etc, etc. Mas não se podia se esperar muito do cérebro. Então é um dos teóricos do colonialismo português. E foi governante. Sim, faz favor. Há alguma associação entre todo o movimento que antecede o desencadeamento da luta armada de libertação nacional e este período do processo de resistência dos moçambicanos à ocupação portuguesa? Bom, vamos lá fazer por etapas. Falamos de 85, conquista do território. Primeiro é a conquista do território, que se constitui Moçambique. Isso vai até 1930. Portugal não tirava quase nada das suas colônias. Mas há um golpe de Estado em Portugal, um golpe militar em 1926. E os militares tomam os ministérios, tomam a governação, mas a gestão era simplesmente danosa. Ouviram falar de um professor de finanças da Universidade de Coimbra, que, bom, de finanças ele percebia muito. Foram convencer o professor doutor. Estamos a falar de Antônio Salazar. Antônio de Oliveira Salazar, era professor. Convidaram para assumir a pasta das finanças. Foi problemático, porque os militares queriam continuar a saquear os bens do Estado. Ele saiu, abandonou, por causa da anarquia. Mas viram que a derrapagem era tal ordem, voltaram a convidar, que ele fez uma série de exigências. Não é por acaso que Salazar entra no governo como ministro das Finanças, mas muito rapidamente passou a presidente do Conselho de Ministros, passou a chefiar o governo, a ser uma espécie de primeiro-ministro. Ele não usou esse título de primeiro-ministro. E quando há complicações no ultramar, estou a falar das colônias, é o Salazar que, em algum momento, tomou também a pasta dos negócios estrangeiros, tomou a pasta da defesa. E ele foi um super-homem nesse sentido. Mas o mais importante para as colônias com Salazar é que quis fazer a recuperação econômica. É em 1930 que ele faz publicar um documento que vai orientar a governação nas colônias portuguesas, chamado o Ato Colonial. O Ato Colonial quis acabar com a exploração das colônias por outras potências. Quis colocar Moçambique, Angola, Guiné como territórios capazes de produzir matéria-prima em condições extremamente favoráveis para as indústrias da metrópole de Portugal. Matérias-primas a preços muito abaixo dos praticados no mercado internacional. Então isso era necessário. Para serem preços baixos, tinha que ser trabalho forçado. Culturas forçadas. Então há uma violência colonial para que os africanos produzissem essas matérias-primas. Isso leva a revoltas, leva a insatisfação generalizada por parte dos colonizados. Depois, mais tarde, surge também uma elite africana, pessoas já sabiam ler, escrever, contestavam isso. Depois isso associado a uma política que foi iniciada por Portugal, que é a política de assimilação. Eles eram poucos, os portugueses, para estarem presentes em tudo, na governação, na gestão, etc, etc. Então precisavam de trazer para si alguns indígenas como colaboradores, mas com alguma qualificação. Aqueles que tivessem feito, por exemplo, quarta classe, fossem capazes de falar corretamente a língua portuguesa e que se declarassem como tendo abandonado os hábitos indígenas. Aí estamos a falar de moçambicanos. Moçambicanos negros.
negros. Porque o branco podia não saber escrever, não saber sei lá o que, e já era português. Mas o negro tinha que ter essas qualificações, essas qualidades todas, para ter o estatuto de assimilado. E o assimilado era uma espécie de branco de pele negra. Mas o que acontece? A fragilidade do sistema colonial português, principalmente da parte econômica, é que o assimilado devia ser tratado como o português branco. Acesso ao emprego e outras facilidades. Por exemplo, cinema é uma parte cultural importante. Se ele já tem um emprego razoável como assimilado, ganha o suficiente para alimentar a sua família e o fim de semana pode ir ao cinema, o único constrangimento é que no cinema ele devia exibir o bilhete de identidade que o colocasse na categoria de pessoa que pode participar naqueles eventos. Ou seja, é assimilado, provar que é assimilado. Provar que é branco de pele negra. Então, isso era, quando houvesse muita concorrência, até mesmo assim podia ser dispensado. Mas nos empregos também, havia uma grande concorrência. Porque empregos, para ser pago como europeu, também escasseavam. Havia muitos europeus analfabetos que ocupavam esse lugar. Os serventes nas repartições públicas, etc. Mas o acesso a esses lugares, por parte do assimilado, era muito difícil. E há casos há documentação que encontramos no Arquivo Histórico de Moçambique, principalmente na repartição central dos negócios indígenas. É um fundo de documentação. E assimilados que faziam requerimentos a pedir para voltar a ser indígenas. Porque como indígena era muito mais fácil de desenrascar-se, ter acesso ao trabalho, mal pago, mas tinha acesso ao trabalho. Porque como assimilado, a falta de emprego era gritante e o assimilado corria o risco de estar desempregado e não poder alimentar a sua família. Bom, mas vamos lá muito rapidamente, porque para além disso, não é só o assimilado, o camponês, que é obrigado a produzir algodão, o sisal e por aí fora. Havia também intelectuais, como fiz referência, que se organizavam e os assimilados que queriam o mesmo tratamento que os outros. Isso era uma preocupação muito grave para o regime colonial. Mas vamos lá entrar, por exemplo, nos anos 40, quando 39 e 45 é a Segunda Guerra Mundial. Muitos países que participaram na guerra levaram para esse conflito uma parte dos seus colonizados. Participaram como militares ao lado dos seus colonizadores. Termina a guerra, os franceses, os ingleses celebraram a vitória contra a Alemanha, porque a Alemanha era uma grande ameaça para eles. É assim que os colonizados, ao ver os seus donos, os seus patrões, tão satisfeitos por serem livres, também começaram a reivindicar a liberdade. Mas muito rapidamente para a África Austral. O que é que vai acontecer na África Austral? Muitos países da África Austral começam esse movimento independentista nos anos 50 e a partir dos anos 60 a Inglaterra, como potência colonizadora, concede independência sem necessidade de luta armada. E muitos moçambicanos estavam na África do Sul, estavam no Zimbábue. Zimbábue, na altura, chamava-se Rodésia do Sul. Estavam na Rodésia do Norte, na Zâmbia. Estavam no Malawi, estavam no Quênia. E acompanharam esse movimento. E alguns moçambicanos também fizeram parte dos partidos, das organizações que reivindicavam as independências. E participaram na preparação das independências desses países. Então, notaram que sim, há mudanças no mundo. E a partir dos anos 60, muitas colônias britânicas da África Austral se tornam independentes, sem necessidade de luta armada. Mas nós temos Moçambique tem sorte, tem uma situação que a partir de 57,
a um jovem moçambicano. Tentou estudos universitários avançados até o doutoramento nos Estados Unidos. Ensinou em universidades, em Siracusa, foi 57, entra no sistema das Nações Unidas. É um funcionário que trabalhava nas Nações Unidas, principalmente para aqueles territórios chamados protetorados, depois da Segunda Guerra Mundial. Aqueles países que eram da Alemanha e foram entregues a outros países para apadrinharem ou dirigirem. E é nessa função de funcionário, nesse papel de funcionário das Nações Unidas, que conhece muitos líderes africanos. Mas aqui a nós interessa a relação que teve com o chefe do movimento independentista no Tanganyika, que é o professor Julius Cambridge Nyerere. Encontraram-se muitas vezes em Nova York, onde Mondlane trabalhava, e acompanhou o expediente para a independência e falaram sobre várias coisas. Toma conhecimento que havia moçambicanos organizados na Rodésia do Sul, que fundaram o DENAM, no Malawi, que fundaram a UNAMI, e na Tanzânia, organizados que fundaram a MANU. O interesse podia ter um caráter mais ou menos localizado em termos de composição, mas o interesse era lutar contra o colonialismo português. É nesse conhecimento, com esse conhecimento, Mondlane visita Moçambique de férias, funcionário das Nações Unidas, em 1961. Encontrou-se com grandes personalidades nacionais, aqui em Maputo, em Manjacase, e conversaram sobre a necessidade de se organizar para a luta de libertação nacional. E é em 61 mesmo que ele se desliga das Nações Unidas para abraçar a causa da luta pela independência. Ele acreditava que seria possível negociar com os portugueses. Encontrou-se várias vezes em Nova Iorque com o ministro dos Estrangeiros, Adriano Moreira. Falaram sobre coisas e até o convidaram a ele para uma posição elevada de uma instituição de ensino superior em Portugal, que saia disto aqui, nós temos um lugar para si em Lisboa, aliciar. Mas o que ele queria, de fato, era a independência de Moçambique. Ele sai e participa no encontro dos 3 movimentos que se reuniram em junho de 1962 em Dar es Salaam e que deram origem a Frelimo, e que em setembro desse ano realizam, entre 23 e 28 de setembro, o primeiro congresso da Frente de Libertação de Moçambique. Portanto, os contatos que Eduardo Mondlane faz visando uma independência negociada, a semelhança do que a Inglaterra fazia, fracassaram. Mas há quem diga que Eduardo Mondlane adere, portanto, a partir de Nova Iorque, a convite do presidente Nyerere. Não terá sido por iniciativa própria. Porque terá notado algumas fragilidades nas lideranças dos movimentos que já existiam. Não, mas e encontrou no Eduardo Mondlane a figura ideal, portanto, para poder unir os movimentos. Vamos contar a nossa história. Aqueles movimentos tinham lideranças, tinham seus chefes. Mas acreditemos que Mondlane estava numa posição de grande vantagem que interessava aos próprios moçambicanos. Ele conhecia o sistema, como é que funciona, e já conhecia o suficiente Portugal, a sua política colonial, e que podia... Porque o que acontece é que muitos daqueles que se agruparam, deram origem àqueles movimentos, os 3 movimentos, alguns deles foram para os países vizinhos como trabalhadores. Apreciaram o que aconteceu naqueles territórios. E também tentaram se organizar.
para tentar o mesmo em casa. Mas o ter um africano, moçambicano, de uma colônia portuguesa, com doutoramento naqueles anos, professor universitário, funcionário superior da Organização das Nações Unidas. Quer dizer, é tão singular que não vamos dizer que os outros chefes dos países vizinhos não chegavam a esses patamares. Estava muito em cima, numa posição bastante elevada. E essa é a sorte dos moçambicanos. Ele foi o grande mensageiro das aspirações mais nobres dos moçambicanos. Ele compreendia a antropologia, a história, a sociologia, sabia. É por isso que vem com essa questão da unidade nacional. Portanto, é o fracasso dos encontros que Eduardo Mondlane mantém com figuras como Adriano Moreira, que dita o início da luta armada. Mas o fracasso era óbvio. Eu teria dito que Portugal é uma potência das mais fracas das potências europeias e que não conseguia dominar os seus territórios. Outros, não estou a dizer, não estou a afirmar isso categoricamente, mas eram capazes de conceder independência e continuar a dominar os territórios. Uma relação quase de tipo neocolonial. Mas Portugal, da maneira como governava Moçambique, a independência significaria escapar o território para as verdadeiras potências, que não tinha mecanismos também para manter a mesma relação com os outros que eram seus patrões. É porque nós dizemos na história de Moçambique que Portugal era uma potência colonizadora e intermediária entre os recursos naturais e humanos de Moçambique e os verdadeiros exploradores desses recursos, que eram as outras potências europeias. Era intermediário entre nós, os ingleses, entre nós, os franceses, entre nós e outras potências. As outras potências foram capazes de ceder a independência, até ajudar a alguns casos a desenhar a bandeira, o hino nacional, e a preparar como é que seria a cerimônia de independência, tudo, o colonizador. E decidiram mais ou menos como é que havia de ser o processo de retirada. Quais são as áreas que ficariam com os interesses coloniais salvaguardados. Quando começa a luta armada de libertação nacional, o que conduz Moçambique à independência depois de 10 anos de luta, cessaram por completo os contatos que o Eduardo Mondlane fazia com a potência colonizadora, visando uma independência que não passasse necessariamente por uma luta armada. O Eduardo Mondlane manteve esses contatos. Há uma coisa que tem que ser esclarecida. A luta armada de libertação nacional foi uma componente da luta de libertação nacional. Uma componente, luta armada, porque havia luta diplomática, havia uma luta na frente da educação que era muito forte, preparando os moçambicanos para um Moçambique independente. Havia uma luta essa a militar, não é? Que conquistar pela força. Mas o que acontece é que não é exatamente o abandono. Moçambique fez a luta, mas prosseguiu a luta diplomática. Gastou muitos recursos com a participação dos quadros em conferências e congressos internacionais. A Frelimo estava lá para falar da sua política, o que pretendia com a independência, desmascarar o sistema colonial português, fazer o esforço para isolar Portugal da comunidade internacional. Então, essa frente diplomática nunca abriu escritórios em vários países, na Argélia, mesmo na própria Tanzânia, em Marrocos, onde que tinha representações da Frelimo fora para prosseguir esta luta. Porque, sabe, Mondlane estava consciente que uma guerra havia de trazer muito sofrimento. Primeiro, para os próprios guerrilheiros, para as populações das zonas onde havia de decorrer o combate,
para os portugueses residentes em Moçambique. Não foi por acaso que fez apelos diversos, cartas, uma carta dirigida ao povo português, apelando, dizendo que nós já tentamos conversar várias vezes com o vosso governo, mas não aceita a transferência pacífica da independência para os moçambicanos. Nós vamos ter que fazer uma luta armada e essa luta vai fazer derramar muito sangue do nosso lado e também do vosso lado. E é uma questão de vocês continuar a pressionar o governo para compreender que esta guerra da parte de Portugal é injusta, mas do nosso lado não nos resta outro caminho, senão enveredar pela luta armada. Eu tenho dito que a luta armada, por exemplo, e muitas pessoas esquecem de dizer que a luta armada é uma componente da luta de libertação nacional. É uma componente que podia não ter sido acionada. Foi acionada porque Portugal não quis ouvir os apelos. Preferiu que durante 10 anos perdesse muitos dos seus jovens, houvesse destruição de infraestruturas e quis que da parte nossa também morresse muita gente. Fez muitas vítimas da guerra. Portanto, e para depois, passados 10 anos, render-se. Em Lusaka, no dia 7 de setembro, rendeu-se. Mas essa rendição significou o sacrifício de milhares de pessoas, que esse sacrifício poderia ter sido evitado nos princípios dos anos 60, se tivesse conversado e seguisse o exemplo de outras potências. Mas deixa-me dizer, há um detalhe aqui. Na África Austral, há 2 colônias que estiveram não sob o controle de Portugal, que tiveram que fazer luta armada para a sua independência. Eu estou a falar da Rodésia do Sul, que é o atual Zimbábue. Que Moçambique ajudou, portanto, a lutar até a conquista da independência. Mas é que o Zimbábue teve 2 independências. Uma independência considerada ilegítima, proclamada em 1965 por Ian Smith. É a independência unilateral, que não foi reconhecida pela potência colonizadora, pela comunidade internacional, etc, etc. Então, Ian Smith governou a Rodésia do Sul de forma ilegal. Ali era necessária uma luta armada para a conquista da independência. E temos a África do Sul. A África do Sul é proclamada União Sul-Africana em 1910. Portanto, independente. Mas sob a alçada da Commonwealth. E só se torna República da África do Sul em 1961. Mas com a Segunda Guerra Mundial, já independente da África do Sul, as Nações Unidas confiaram esse como protetor, como protetorado, a Namíbia, que era a colônia alemã. Só que de protetor passou quase a colonizador. Foi necessária uma luta armada. A Namíbia, sob a liderança de Samu Joma, a SWAPO, lutou pela sua independência. Mas a África do Sul, muitas pessoas pensam que o ANC lutou pela independência da África do Sul. Não. A África do Sul lutou contra o apartheid. Aquele apartheid que, quando Mondlane estava a estudar na Witwatersrand, em Johannesburg, o Partido Nacional ganhou as eleições em 1948 e expulsou Mondlane. É esse partido que instaurou o sistema dos bantustões, o racismo, como uma política de Estado na África do Sul. O ANC lutou contra isso. Lutou contra o apartheid, não pela independência, porque a África do Sul já era independente.
O nosso fundo do tempo está praticamente esgotado. Aqui o objetivo destes minutos, de 2 horas de conversa, foi mesmo passar em revista aquilo que foram os momentos que antecederam o desencadeamento da luta armada de libertação nacional, que conduziu Moçambique à proclamação da independência. Passam-se 50 anos. Dou-lhe apenas mais um minuto para frisar aquilo que julgaste. Então, eu estava ainda a fazer a introdução do tema e chegamos ao fim. Muito obrigado. A luta armada iniciou. E conquistamos a independência após 50 anos. Sim. E fomos até 7 de setembro, os acordos de Lusaka. Em 74. 74. Governo de transição, 20 de setembro. E em 75 proclamamos a independência de Moçambique. Foi a conquista, foi o objetivo que foi alcançado. Mas houve muitas vítimas da nossa parte, principalmente uma vítima do chefe maior, do grande líder da luta pela independência. A 3 de fevereiro de 1969, perdemos Eduardo Chivambo Mondlane, o arquiteto da Unidade Nacional e fundador da Frente de Libertação de Moçambique, vítima de uma bomba que tinha sido colocado num livro e que, assim, o nosso chefe, o fundador, o obreiro da Unidade Nacional, deixou de fazer parte. Mas ele já havia dito e já reconhecia o avanço da luta, o nível de organização da Frelimo, dizer que eu posso morrer, eu sei que a luta vai continuar. E continuou sob Samora Machel até a independência nacional. Teremos outras ocasiões para aprofundar e esgotar esta conversa alusiva, portanto, aos 50 anos depois que Moçambique proclamou a independência nacional. O académico Luís Kovan foi o nosso convidado hoje para 2 dedos de conversa, passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Uma celebração que vai acontecer, portanto, o seu ponto mais alto vai acontecer precisamente a 25 de junho de 2025. Obrigado pela preferência e fique bem.